Nesse vídeo eu converso com vocês sobre a viscosidade e a importância dessa propriedade em alguns cosméticos e produtos de higiene pessoal. Tenta acompanhar porque vai rolar uma química. A viscosidade é uma propriedade dos fluidos e ela é inversa à fluidez. A viscosidade mede a resistência que um fluido tende ao movimento, enquanto que a fluidez mede a facilidade com que esse fluido escoa. A viscosidade pode ser medida com diferentes equipamentos a partir de diferentes métodos. Existem viscosidades dinâmicas, viscosidades estáticas, e cada um dos métodos vai conseguir medir uma propriedade do material em que nós temos interesse. Então essa é uma informação importante, saber que existem diferentes métodos para poder avaliar a viscosidade dos fluidos. E quando nós falamos de fluidos também, é muito importante termos ciência de que estamos falando essencialmente de dois estados físicos da matéria, líquido e gasoso. Dentro da área dos cosméticos, existem materiais que vão estar no estado líquido, outros que serão sólidos e alguns que vão entrar dentro de uma classificação quase sólida, que são materiais em estado sólido, mas que apresentam um certo teor de umidade, que vão fazer com que eles sejam um pouco mais maleáveis e que tenham uma maior facilidade de escoar do que o material sólido propriamente dito. No entanto, eles não são materiais no estado líquido. Muitos cosméticos são comercializados nesse estado quase sólido, na forma de cremes, pastas, géis, emulsões, enquanto que outros já são comercializados no estado líquido, que apresentam diferentes viscosidades. Quando se trabalha com esses materiais no estado quase sólido e com materiais que apresentam uma alta viscosidade, tem-se uma grande vantagem com relação a esses materiais mais fluidos, que é a facilidade da administração. Quando você tem uma pasta ou quando você tem um creme e você pretende administrar ele num local, você consegue controlar bem a região onde ele vai ser aplicado. No entanto, se você tem um material que é muito fluido, como um óleo de massagem, um óleo hidratante, no momento em que você coloca ele na sua mão, que você começa a espalhar, ele rapidamente flui para todas as regiões. Então você vai ter uma maior dificuldade de administrá-lo. Eu quero conversar com vocês sobre algumas propriedades dos materiais que levam eles a ter uma maior viscosidade ou uma maior fluidez. São esses os parâmetros: temperatura, massa molecular do composto e eficiência das interações intermoleculares. Acompanhe agora a análise de cada uma delas. A unidade da viscosidade é o centipoise, que é centipascal por segundo. Quando nós temos um aumento da temperatura, a viscosidade dos materiais tende a ser reduzida. Então eles se comportam de maneira inversa. O aumento da temperatura vai fazer com que os materiais percam as interações intermoleculares existentes entre eles. E sem essas interações, você não vai ter um barramento do escoamento do fluido. Em outras palavras, romper essas interações intermoleculares vai fazer com que o material escoe com maior facilidade. Então, aumentar a temperatura aumenta a fluidez, enquanto que a redução da temperatura aumenta a viscosidade dos materiais. Já a massa molar dos compostos está relacionada com a viscosidade intrínseca dos materiais. Existe uma relação a partir da equação de Mark-Howick que consegue estabelecer uma relação proporcional entre essas duas grandezas. O aumento da massa molar vai gerar um aumento nessa viscosidade intrínseca do material. Ela é muito útil para poder determinar a massa molar de diversos compostos. E também no desenvolvimento de novos materiais, a gente poder fazer um material com viscosidade específica, uma viscosidade adequada para a necessidade que está se procurando desenvolver este produto. Maior quantidade de interações intermoleculares e interações mais fortes vão fazer com que a viscosidade do seu material aumente. Uma maior quantidade de interações intermoleculares vai fazer com que os compostos estejam mais unidos. E eles estando mais unidos, você vai ter uma maior dificuldade de separá-los. Então você vai ter uma maior resistência de escoamento, uma maior resistência de separação desses materiais. Já as interações intermoleculares mais fortes vão gerar um efeito análogo. Dois compostos que estão fortemente ligados a partir de uma interação intermolecular vão ter uma maior viscosidade, porque maior vai ser a dificuldade de você conseguir fazer com que eles se separem. Esse escoamento
vai ser prejudicado com o aumento das forças intermoleculares. Para recordar, nós temos as forças eletrostáticas que são mais fortes do que as interações de Van der Waals. Então, olha só esse quadro para poder deixar bem claro e quais que são as interações intermoleculares mais fortes e quais que são aquelas mais fracas. Diante disso, é só olhar para a estrutura do composto e determinar o tipo de interação intermolecular que ele vai fazer com suas próprias moléculas ou com o solvente em que o material está disperso, para poder estimar qual que vai ser a viscosidade dele. Agora que você já sabe tudo sobre viscosidade dos materiais, faça alguns experimentos na sua casa. Observe que quando você coloca um pouco de óleo na panela, quando você coloca uma manteiga e esquenta, o material se torna cada vez mais fluido. Se você comparar também um shampoo com um condicionador, vai ver que o shampoo ele é mais fluido. Até a próxima. Tchau!